Bom, vamos lá, vamos orar, né? Senhor Jesus, nosso Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar e engrandecer o seu santo nome, Pai, por mais esse dia, um dia que o Senhor nos guardou, um dia que o Senhor nos sustentou, onde a sua graça, a sua misericórdia foi renovada sobre as nossas casas, ó Deus. O Senhor nos permitiu fazer tantas coisas no dia de hoje. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo que o Senhor reservou para nós. Obrigada por estar aqui, Deus. Sem a sua presença, Jesus, não há sentido nenhum nessas reuniões, Pai. Nós desejamos a sua presença, o seu agir, ó Deus. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Nós queremos discernir aquilo que o Senhor quer falar individualmente em cada coração, ó Deus. Opera em nossas vidas, Pai. Esses 40 dias é um propósito para nos fortalecer como mulheres, ó Deus. Nós queremos receber instruções do Senhor, nós queremos de fato ser idôneas, auxiliadoras, ó Deus, ajudadora, a mulher que honra sua família. Nós queremos de fato ser mulheres virtuosas, meu Deus, operando de maneira com a qual o Senhor nos projetou, Deus. Nós não queremos falhar nas nossas casas, nós não queremos falhar naquilo que a gente nos propõe a fazer debaixo da tua palavra, Deus. Por isso eu peço, Senhor, derrama sobre nós nessa noite sabedoria, sabedoria, Pai, é o que clamamos, nós queremos sabedoria, discernir a sua voz, discernir a sua vontade para cada uma de nós. Eu coloco a família de cada um aqui nessa noite, ó Deus, debaixo das tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor proteja, guarde os maridos, os filhos, os pais, ó Deus. Por favor, guarde os familiares, Pai. Guarda a casa, onde há uma necessidade. Eu clamo, eu suplico nesse momento para que o Senhor entre com uma provisão, ó Deus. Eu creio em milagres, eu creio no teu poder, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo as nossas súplicas. Eu sei que o Senhor tem falado e operado desde o primeiro momento, ó Deus. Por isso eu já te agradeço, Pai. Eu agradeço tudo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui mais uma vez como instrumento nas suas mãos. Pai, que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja a tua, Deus. Fale através de mim, que os corações nessa noite estejam abertos e sedentos e que o Senhor entre, Pai. Entre com a sua fonte, Pai, que sacia toda sede, que cura toda ferida, que tira todo medo, Pai. É isso que nós desejamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Eu liguei 200 mil vezes a câmera aqui e ela fecha. Vamos lá. Eu separei um versículo muito, muito conhecido. É um versículo que a gente conhece com certeza de cor e salteado, mas que a gente, às vezes, quando a gente precisa usar ele, a gente esquece, né? A gente deixa meio de ladinho. Está lá em Provérbios, Provérbios 14, eu vou ler o 1 e o 2. Provérbios 14, 1 fala assim, ó: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Versículo 2: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. É tão precioso esse versículo porque é a certeza, né? Quando o Senhor nos projetou e nos criou, desde a primeira mulher, Ele criou nesse intuito, Ele criou com esse propósito de sermos sábias. Mas a sabedoria é algo que a gente adquire em situações, né? A sabedoria não é assim, eu quero ser sábia e eu me torno sábia. A sabedoria você vai passando por situações e conforme você vai agindo ou reagindo, aquilo demonstra se você teve, se você já compreendeu o que é a sabedoria, se você já obteve a sabedoria do Senhor, né? Então, isso é muito sério, porque fala que se a gente não agir com sabedoria, a gente destrói a nossa casa. E quantas vezes a gente destrói? Destrói o momento, destrói a confiança, destrói princípios e valores importantes que o Senhor espera de nós por falta de sabedoria. Às vezes falta sabedoria
quando vamos reagimos ali, né, num toma lá da cá, a gente recebe uma palavra ruim e a gente já reage àquilo, falta sabedoria, de repente, no administrar nosso tempo, administrar nossa atenção, administrar as nossas finanças. Quantas vezes já passei por situações com falha nisso, e tudo isso destrói. Por quê? Quando você quebra uma confiança, por exemplo, e a gente sempre escuta isso de mãe, né? A minha mãe, pelo menos, sempre falou, uma vez que eu perder confiança, a confiança não volta, né? Isso é muito sério. É só Deus para restaurar a confiança mesmo. Isso é muito fato. Então, assim, quando alguém age e quebra uma confiança, ela agiu sem sabedoria. E, de repente, você quebrou a confiança aí dentro da sua casa. Ah, Gabi, mas como? Eu sou uma pessoa honesta. Você é uma pessoa honesta. Mas ontem eu estava conversando com a minha filha, ensinando ela sobre isso, né? Sobre passar para frente algo que a amiga falou. Às vezes o marido também confia em você algo e você não dá uma atenção para aquilo, que aquilo é algo dele. Homem é mais difícil de falar, né? Então, quando ele expõe algo, ele está expondo em confiança. E aí você quebra e acaba expondo ele. Ou filhos, quando filhos falam alguma coisa para gente, né? Eu vira e mexe, eu preciso me segurar, porque às vezes é alguma coisa que eu acho tão boba e eu quero compartilhar, mas é algo que vem de dentro deles, e eu preciso ter essa sabedoria. Ou, por falta de sabedoria, eu faço birra, pirraça, mulher nem é birrenta, né, gente? De repente, por falta de sabedoria, eu emburro, eu paro de conversar, eu fico irada além do que era necessário, porque em algum momento a gente vai ficar brava, chateada em alguma situação, mas às vezes por falta de sabedoria eu vou além daquilo que a situação me permitia sentir. Então a palavra de Deus fala que a mulher, quando ela tem sabedoria, ela edifica uma casa. E edificar é construir alicerce, né? Quando a gente vê um prédio edificado, eu moro em apartamento, e às vezes eu fico olhando e falo, nossa, como que tá lá no alto, né? Como que vai um em cima do outro? Tem alicerce profundo, firme, que não vai cair, não vai ceder se os meus filhos ficar pulando aqui no chão igual eles ficam, jogando bola, não vai cair. A nossa casa ela tem que ser edificada dessa mesma forma. Mas de que forma? Construindo um relacionamento profundo com o Senhor. A gente só adquire sabedoria se eu busco na fonte. E quem é a fonte? A fonte é Jesus. A fonte é o Senhor, o próprio Deus. Como que eu adquiro isso? Orando e nas situações mais adversas possível. Quando a gente está vivendo uma situação muito difícil, seja familiar, profissional, ou em qualquer outro ambiente, que a gente às vezes não sabe como lidar, antes de reagir e tomar uma decisão, nós precisamos tirar tempo com Deus. Mas às vezes, um dia não é suficiente. Um momento de oração não é suficiente. Às vezes Deus não vai falar naquele momento. Às vezes nós precisamos gastar dias e meses, mas aí você fala assim, ó, mas e aquelas situações que é muito urgente? Sabe aquela situação que tem alguém esperando uma resposta sua? E aí a pessoa fica ali te pressionando, e aí você vai lá orar e você fala assim, ai meu Deus, eu não posso esperar, Deus. E aí você meio que ajuda Deus, né? Você dá aquela forcinha e fala, ah, então eu vou fazer isso, eu tenho certeza que tá bom, e aí vai. Eu, por várias vezes, já fiz dessa forma, e aí lá na frente eu sempre me arrependo, acabo quebrando a cara. Ou situações, por exemplo, que você precisa perdoar. Nós vamos falar muito sobre isso aqui no decorrer dos dias, porque o perdão, ele é uma decisão. Mas o negócio difícil, né? Meu Deus, como é difícil perdoar a falha do outro. Mas nós precisamos de perdão todos os dias. Todos os dias estou eu lá clamando ao Senhor, pedindo perdão, né? Quem me conhece sabe que meu temperamento ele é mais quente, então estou sempre eu lá envergonhada diante do Senhor, eu falo, Deus, eu fiquei tão brava nessa situação, ou eu fiquei chateada e acabei tendo uma atitude vingativa, né? Fiz uma pirraça, uma birra, respondi mal. Vira e mexe, eu estou tendo que
me ajoelhar diante do Senhor e clamar perdão. E eu recebo o perdão do Senhor instantâneo, né? A palavra de Deus ela é bem clara que quando um coração se arrepende e clama por perdão, o perdão é na hora. Deus perdoa na hora e ele lança fora, lança no mar do esquecimento e te dá uma nova chance para você começar uma vida nova, uma atitude nova. E por que que a gente tem tanta dificuldade de perdoar quem errou com a gente? É tão difícil, isso acontece muito dentro de casa, porque perdoar os de fora é mais fácil. Os de dentro a gente está sempre massacrando, sempre cobrando, sempre falando que está cansado, sabe? Sempre. A gente não tem muita paciência com os de dentro. E isso faz de nós mulheres tolas, porque a sábia, ela edifica. O que é ter sabedoria? É exortar, sim. A palavra de Deus fala que a gente precisa exortar, ensinar, corrigir, né? É isso que Deus faz com a gente, porque aquele que a gente ama precisa ser corrigido, mas corrigir em amor, andar a primeira, a segunda, a terceira milha, quantas forem necessários, isso é ter sabedoria, né? Sabedoria com os filhos, igual eu falei, aqui nós, né, eu e o Fernando estamos entrando aí numa pré-adolescência com a nossa filha. Só Deus para dar sabedoria para nós. Tadinha da minha mãe, que já passou isso com a gente. Eu falo, Deus, tem misericórdia. Nós estamos começando essa caminhada e ainda tem muitos anos de adolescência, mas ontem eu precisei exortar ela, corrigir, aplicar um castigo. E aí, se eu não busco no Senhor essa sabedoria, eu já tinha estourado com ela, porque eu não ia ter muita paciência, não. Naturalmente falando, a paciência não é uma das virtudes que eu tenho, mas eu tenho que buscar em Deus. E eu falo, Deus, eu não quero perder a confiança dela, eu quero que ela continue se abrindo comigo, eu quero que ela entenda que eu sou a melhor amiga, que eu estou aqui para ajudá-la. E fui buscar no Senhor, né, para aplicar a correção. Então, isso também é ter sabedoria. Às vezes a gente vai precisar exortar os nossos maridos, né? Que às vezes o homem ele é mais impulsivo e ele vai agindo, 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 a gente vai vindo atrás, consertando, e aí às vezes você precisa brecar ele e falar, opa, peraí, antes dessa ação, vamos conversar, porque tá assim, assim, assim. Isso é ter sabedoria no trabalho, nas finanças. Então, hoje eu quero levar vocês a meditar nisso. Será que hoje, você olhando para você mesmo, você pode dizer que você está sendo a mulher sábia que edifica a sua casa? Eu vou deixar essa pergunta como uma reflexão, porque o Senhor nos designou a ser essa mulher. Foi exatamente, não é uma opção você ser ou não. Foi um desígnio do Senhor. Ele nos criou para ser a mulher sábia que edifica a casa. E edificar uma casa envolve todas as áreas das nossas vidas. O autocuidado com você mesmo, você precisa ter tempo com você, você precisa se cuidar, cuidar do seu físico, do seu emocional, cuidar, ter tempo de qualidade com você. Você precisa cuidar e edificar do seu casamento. O casamento, ele tá assim, ó, depois do Senhor. É Deus e o nosso casamento, gente, nosso marido. Nós precisamos ter sabedoria e eu posso afirmar para vocês que existem situações que não é fácil, não é fácil. Eu mesmo, às vezes, já falei para o Senhor, falo, Deus, a minha vontade é de colocar numa caixinha e fechar assim, não abrir mais. Mas aí Deus me manda perdoar, me manda apresentar uma palavra, me manda presentear ele com um livro, né, que vai edificar a vida dele, me manda chamar ele para orar. Então, isso também é ter sabedoria. Com os filhos, quem tem filhos aqui sabe como essa jornada é desafiadora. Para mim, o maior desafio de todos é o desafio de ser mãe. Até agora eu achei que estava difícil, mas agora eu estou entrando numa fase que eu estou achando que está mais difícil do que era. Então, é um desafio.
No trabalho, no ministério, eu encontro muitos desafios. Eu preciso sempre de alguém ali me apoiando, me estimulando, orando comigo. Eu gosto muito de ler a Bíblia, nem sempre eu entendo. Aí eu corro lá na minha mãe e falo: Mãe, eu li tal coisa, me explica, tal, tal. Eu preciso ter essas pessoas perto de mim. Por quê? Porque eu tenho a tendência a desistir, né? A procrastinar, deixar para lá. Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus não te chamou para desistir da sua família, Deus não te chamou para desistir do trabalho que Ele confiou nas suas mãos, Ele não te chamou para desistir do seu ministério, Ele não te chamou para desistir, Ele te chamou para ser uma mulher sábia que vai edificar tudo aquilo que Ele confiar nas suas mãos. Tudo aquilo, nós falamos ontem, se eu me deixo ser guiada pelo Espírito, então eu sou uma mulher sábia, eu vou ter sabedoria em todas as decisões. E e aí eu edifico a minha casa, e aí pode pular, pode ventar, pode chover, estremecer, porque aqui choveu hoje, dá umas estremecidas nessa janela, eu falava assim, meu Deus, como que um prédio não cai, né, com uma tempestade? Porque está edificado. Então, pode vir a tempestade para minha casa, pode vir a tempestade para o meu casamento, pode vir a tempestade na fase que os meus filhos irão viver, pode vir a tempestade. Se eu estou em Deus com sabedoria e eu estou edificando, não vai cair. Vai balançar, vai estremecer, mas não cai. Não, não vai ser destruído, porque o Senhor está em tudo isso, né? Ele está nos capacitando, ele está com você, construindo e edificando. Então, a mensagem de hoje é essa, meninas. Nós somos mulheres sábias que edificam uma casa. Se você tem tido atitudes tolas que têm causado algum dano em alguma área da sua vida, eu te convido hoje a refletir nesses dois versículos. Provérbios 14, 1 e 2. Reflita, releia, leia e peça para o Senhor falar de forma bem profunda no seu coração, para que não gere em você nenhuma dúvida e faça o que tiver que fazer debaixo da vontade do Senhor. Ainda que pareça que alguma atitude seja retroceder, quando estamos em Deus, o retrocesso é vitória e é ganho. Isso eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Quando retrocedemos e nos sentimos, às vezes, envergonhados, fracassados, mas se está debaixo da vontade de Deus, você não é nada disso. Você é uma vitoriosa, uma edificadora, uma mulher próspera e sábia. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. É uma mensagem que eu busco todos os dias refletir sobre ela, sempre fazer consertos, né? Consertando dali, consertando daqui. E aí, quando a gente conserta, existe áreas das nossas vidas que a gente faz conserto, que a gente não deve errar mais. Isso é muito importante também falar. Outras a gente vai errar uma, duas, três vezes, né? Como um bebê, que levanta e cai. Mas quando você está firme no Senhor, uma hora essas quedas param. Quando você está firme em Deus, quando você está sendo guiada por Ele, você vai adquirindo tanta sabedoria em Deus, que aí essas quedas vai acabando. E aí você deixa de errar em muitas áreas da sua vida. Isso é muito precioso. Só o Senhor para fazer isso, né? E é maravilhoso. E eu desejo do fundo do meu coração que hoje, quinta-feira, seja uma noite de restauração, de cura no coração de todas vocês, de todas nós. E aonde até agora teve ação de tolice, que hoje, em nome de Jesus, Deus te dê estratégias para que você haja com sabedoria e faça os consertos necessários. Em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer alguma colocação? Vou chamar para orar. Fiquem à vontade para abrir o microfone, viu? O microfone me conectando. Eu falo assim, uma questão minha, né? Aqui, para mim, eu acho mais difícil, como que eu falo assim, é estar persistindo, sabe? Você não tá.
igual você falou, procrastinando. Muitas vezes eu começo, eu também estou lendo a Bíblia, estou tentando entender, aí tem aquele tempo de procrastinação, aí eu paro, aí eu entro naquela rotina assim, a rotina do dia, do normal, porque eu também fico sozinha, eu acho que é igual, meio que parecido igual você, né, Gabi, assim, de querer ter uma pessoa que te incentiva, te coloca. E o sozinha, pra gente é muito mais difícil, pelo menos pra mim, né, é muito mais difícil. Então, é sempre aquela questão assim, é, eu tento, né, o que eu consigo entender, ser a mulher sábia. Aí, de repente, eu me perco no cotidiano, na rotina, aí eu volto a ser, infelizmente, aquela mulher tola da casa. Eu acho que a questão é a persistência e realmente ser todo dia, nem se fosse um pouquinho, né? Todo dia você ler, todo dia você orar, todo dia você agradecer, todo dia você buscar ser melhor do que ontem e que para mim é uma questão bem difícil de continuação, de ter uma continuidade ali todo dia. Para mim é bem difícil essa parte. É a função, eu acredito muito que a função da igreja de estar em unidade, de andar junto, tem muito valor por conta disso, né? Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Se perder, que eu digo assim, é esse esfriamento. Esfriar e se afastar do Senhor é muito rápido. E por isso que, sim, é todos os dias. Todos os dias tirar um tempo, separar mesmo como prioridade. Igual você tem a hora do seu almoço, do seu jantar, ter a hora com Deus. Isso é fundamental, isso é muito importante, né? Ter um momento de todos os dias, fala, não, isso aqui aconteça o que acontecer, esse tempo eu não posso negociar. É o meu tempo de orar, de buscar a palavra e buscar pessoas que possam andar junto, né? Inclusive, Mi, tem uma célula em Brodowski, vou depois ver te chamar no particular, ver se você tem interesse e posso mandar as meninas ir aí te fazer uma visita. Porque é muito importante mesmo. É isso, é igual eu te falei, tem dia que eu tô aqui lendo, 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 e eu não entendo, e sozinho não vai. Deus não tá aqui? Tá aqui sim. Mas eu preciso de alguém que com mais sabedoria naquilo para me orientar. Então eu ligo para minha mãe, às vezes eu ligo para a Maura e vou, sabe, eu vou buscar na fonte direto, eu ligo para minha mãe, na verdade, é a primeira pessoa que eu ligo. Então, eu falo, mãe, estou lendo tal coisa e não estou conseguindo entender. E ela, na hora, vai me explicando, vai me clareando, assim, me clareando. A hora que eu consigo clarear, sabe? Aí vai que vai. Então, por isso que é muito importante andar junto, né? Porque um fortalece o outro, é isso mesmo. Deus vai te dar sabedoria e graça. Ai, essa questão de da gente deixar, às vezes, é, se perder, eu vejo assim também que a gente tem que estar constantemente vigiando, porque a gente lê, a gente entende, mas não é só ler e entender, é botar em prática, né? E esse É, negócio da é mulher assim, sábia, pode falar. é, esse negócio da mulher sábia realmente é onde me pega demais. Eu ligo ali o piloto automático e não fico vigiando constantemente, simplesmente vou e faço. Aí na hora que a gente se dá conta, já fez, já tem um estraguinho feito, já magoou alguém, já gritou com as crianças, já, né? Então é A constantemente gente não pode vigiando. ficar presa na culpa, né? E tem muito isso. Então, o que que acontece? Nós vamos falhar, gente. Até Jesus voltar, é buscar todos os dias. Quando eu falo que tem situações que a gente não vai errar mais, são situações específicas, né? Que você aprendeu com aquilo. Mas errar, falhar, vai ser até a vinda de Jesus. Então, assim, agora, como é que eu sei que eu estou agindo com sabedoria? É nessas situações aí. Então, assim, é isso, é colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Senão, não vai ter resultado. Eu posso ler, aprender, eu posso saber a Bíblia de capa a capa, se eu não aplicar ela, de nada vai adiantar. Então, quando vier aquela diversidade, aquela situação que você vê que vai te tirar do controle, você fala, opa, peraí, eu aprendi sobre isso, né? Para tudo e busca no Senhor. Não estou conseguindo falar. Tá sem áudio? Ah, não está conseguindo de novo.
Depois você manda um áudio no nosso grupo. Ontem eu falei para você mandar, você não mandou. Manda um áudio no nosso grupo falando, colocando as suas colocações. Mas é isso, gente. Não adianta você fazer 1001 curso, participar de 1001 palestra, decorar a Bíblia toda, se você não colocar em prática, né? Tudo aquilo que a gente aprende em todas as áreas das nossas vidas. Por que que as pessoas fazem faculdade? Para aprender. Vai adiantar se ela não exercer aquilo que ela estudou? Não. Então, assim, a gente aprende para aplicar. Então, agir com sabedoria. Vamos, um exemplo. Eu estou com uma situação e eu falhei. Qual que é a atitude de sabedoria? Eu, o Espírito Santo veio e ministrou no meu coração que eu agi de forma indevida, eu vou na hora me consertar. Olha, me perdoa, eu falei dessa forma, eu fui agressiva, me desculpa, você está passando por um momento difícil e tal. Vamos retomar? Isso é uma atitude sábia, de humildade. Você errou, você reconheceu, se arrependeu e consertou. Isso também é ser uma mulher sábia, né? Então, que Deus derrame essa graça sobre nós nessa noite, essa unção de sabedoria sobre cada uma de nós, em nome de Jesus. Todas nós precisamos. Já levantou aqui meus 10 últimos minutos. Deixa eu apertar aqui. Ontem foi essa hora que eu apertei e sumiu tudo. Se eu sumir, vocês me chamam, hein? Não sumiu, tô vendo vocês. Então tá, então vamos orar, então. Mais alguém que fala alguma coisa? Tá bom. E também, gente, eu vou lá me arrumar, que hoje eu vou ser meu marido, para comemorar o Dia dos Namorados atrasado. Tá vendo? Hoje eu vou investir com sabedoria. Michele, ora para nós, por favor, hoje. Lembrando que quem não estava aqui Oro nos sim. outros dias, cada dia eu chamo uma para orar. Mãe, depois você precisa ver teu microfone aí. Eu também quero te chamar para orar. Pode orar, Mi. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por mais esse dia aqui na tua presença, por mais esse aprendizado, que o Senhor possa abençoar a tua filha grandemente, a Gabriela, que o Senhor colocou no coração dela esse propósito de 40 dias. Te agradecemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Que possamos ser mulheres sábias, Senhor, meu Deus, conforme o teu coração, a tua vontade, o teu querer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero tirar uma foto de todo mundo. Vocês conseguem abrir só para foto? Rapidinho, hein? Ninguém mais consegue abrir hoje? Tá bom, vou tirar então. Tem uma até no trânsito, gente. Meninas, um beijo, fica com Deus. Que delícia, né? Amanhã a gente se encontra às 8, tá bom? E aí, tomara que dê tudo certo para mais mulheres entrar. E a gente vai se ajustando aí essa questão de horário. Vai dar tudo certo, viu? Beijinho, Deus abençoe vocês.